Você quer saber como podemos fazer uma representação de uma peça mecânica e não dê mais para a dúvida? Então eu te convido para assistir essa aula que irá te mostrar com detalhes esse tipo de representação precisa que é bastante utilizada no desenho técnico. Então, vem comigo! Olá, meus amigos, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital. Meu nome é Flávio Damasceno, sou professor na área de projetos mecânico e arquitetônico. Hoje eu vou te ensinar as projeções ortográficas e mostrar como fazemos uma projeção ortográfica de um ponto, de um segmento de reta, de uma figura plana e de uma peça mecânica. No final dessa aula, iremos fazer também, de modo prático, uma projeção ortográfica de uma peça. Se isso te interessou, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like maneiro, assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai aprender como fazer uma projeção ortográfica de modo inteligente. Então segure aí que nossa aula já vai começar. Quem já trabalha com projetos mecânicos, quando recebe algum desenho para a reprodução deste, não recebe uma figura tridimensional, e sim uma projeção ortográfica da peça. Aqui nesse exemplo, podemos ver uma representação tridimensional de uma peça em perspectiva isométrica e à esquerda desta podemos ver a representação dessa peça em projeção ortográfica. A projeção ortográfica é uma forma de representar objetos tridimensionais em superfícies planas, com absoluta precisão e transmitindo assim todas as características dos objetos. Outras representações tridimensionais de objetos, como a perspectiva, podem distorcer a representação da peça, não apresentando com exatidão as dimensões e detalhes do objeto. Nesse caso, devemos utilizar a projeção ortográfica, que tem como objetivo a transmitir as características do objeto, principalmente com precisão e demonstrando assim as suas verdadeiras grandezas. Para se fazer uma projeção ortográfica, antes você precisa conhecer três elementos: o modelo, o observador e os planos de projeções. Então, esses três elementos são fundamentais para a construção das projeções ortográficas. O modelo é o objeto a ser representado em projeção ortográfica. Qualquer objeto pode ser um modelo. Pode ser, por exemplo, uma figura geométrica, um sólido geométrico, uma peça de máquina, até mesmo um conjunto mecânico. Quando o modelo é um conjunto mecânico, cada elemento deve ficar na posição que ocupa nesse conjunto. Geralmente é representado em posição que mostre a maior parte dos seus elementos. O observador é quem está olhando a peça, mas atenção, para que o modelo represente a sua verdadeira grandeza, ou seja, sem deformação, o observador deve situar uma distância infinita do modelo. Por exemplo, quando o observador está situado à frente de um cubo mágico, ele vai ver somente a parte azul. Quando o observador está situado acima desse cubo mágico, ele vai ver somente a parte amarela. Quando esse observador está situado à face direita desse cubo mágico, ele vai ver somente a face vermelha. O plano de projeção é a superfície onde se representa o modelo. Como, por exemplo, podemos citar a projeção de uma palestra projetada numa parede. Mas é claro, no desenho técnico, representamos as peças no papel em posições que facilite o estudo das projeções ortográficas. Uma vez, um aluno tentou reproduzir uma peça no computador e errou a representação das projeções ortográficas porque ele representou os desenhos no diedro errado, confundindo muito o entendimento do seu desenho. Nesse caso, você saberia me dizer o que é um diedro? Se você quer saber melhor o que é um diedro, preste atenção que eu irei mostrar agora. Os planos de projeções podem ocupar várias posições no espaço. Podemos então dividir o espaço onde o desenho será formado em 4 diedros. Neles podemos observar o plano vertical superior, o plano vertical inferior e os planos horizontais anterior e posterior. Os diedros são enumerados no sentido anti-horário. Então temos o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. E os objetos podem ser alocados em qualquer um dos diedros para serem representados numa projeção ortográfica.
Seria quase impossível a gente representar os objetos de modo tridimensional e ter uma precisão nas medidas. Assim, para que a representação possa ter precisão e clareza nos desenhos, deve ser representada de modo ortogonal, ou seja, cada uma das faces do objeto deve ser representada de modo perpendicular e os desenhos então são representados numa superfície plana bidimensional. Para isso, é feito então o rebatimento dos planos verticais, superior e inferior, no sentido anti-horário, conforme podemos observar nessa figura. Assim, para obter a projeção de uma peça, devemos então girar o plano vertical de projeção em torno do eixo x e y, que é conhecido como linha de terra, no sentido anti-horário, de tal forma que se coincida com o plano horizontal de projeção. Essa nova representação recebe o nome de épora. Nesse caso, teremos a formação de uma projeção ortográfica no plano vertical e outra no plano horizontal. Fazendo o rebatimento dos planos verticais, temos a representação de uma peça em planos bidimensionais. Assim, quando temos a representação de uma figura do espaço pelas suas projeções no plano, chamamos de épora. Quem iniciou os estudos com as projeções ortográficas foi Gaspard Monge. Gaspard Monge foi um matemático francês, criador da geometria descritiva e pai da geometria diferencial. Além disso, ele desenvolveu o método mongiano, que é um método que utiliza dois planos de projeções perpendiculares entre si, ou seja, o plano horizontal e o plano vertical, e limitamos onde são feitas as projeções das figuras tridimensionais que se tornam figuras bidimensionais. Aqui no Brasil, a ABNT estabelece que as representações em projeções ortográficas devem ser sempre realizadas no primeiro diedro, como acontece na maioria dos países. Então, nesse vídeo, nós iremos sempre demonstrar exemplos onde os objetos em projeções ortográficas são representados no primeiro diedro. A primeira coisa que devemos fazer para ler e interpretar uma projeção ortogonal é saber em que diedro o objeto está representado. Normalmente é no primeiro diedro, mas por via das dúvidas é só procurar o símbolo que indica em que diedro o desenho foi representado. O símbolo que indica em que diedro o desenho foi representado deve se posicionar na legenda da folha de desenho. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e comente se você tem alguma dúvida sobre projeções ortográficas, que de repente sua dúvida pode virar um vídeo aqui no canal Desenho Técnico Digital. Como já mencionei em outros vídeos, eu sempre deixo na descrição dos vídeos alguns links com materiais exclusivos que irão auxiliar no entendimento deste e de outros conteúdos sobre desenho técnico. Podemos dizer que todo sólido geométrico é um conjunto de infinitos pontos organizados no espaço. Essa peça, por exemplo, ela pode ter um número imaginável de pontos organizados dessa maneira. Para facilitar nosso primeiro exemplo, iremos então iniciar pelo ponto como primeiro modelo para representar uma peça em projeção ortográfica. Olha como é fácil entender o que é uma projeção ortográfica. Imagine, por exemplo, que um ponto A não pertence ao plano horizontal. Um segmento de reta que liga o ponto Azão ao plano horizontal, e se a gente caminhar sobre esse segmento de reta até o plano horizontal, teremos então a formação da projeção do ponto Azão, que dará origem ao ponto Azinho. Agora imagine que o ponto Azão não pertence aos planos vertical e horizontal. Agora imagine um segmento de reta que liga o ponto Azão ao plano vertical. Se a gente caminhar sobre esse segmento de reta até o plano vertical, teremos a formação da projeção do ponto Azão, que dará origem ao ponto A1. Esse ponto A1 é a projeção ortográfica do ponto Azão no plano vertical, ou seja, a projeção de um ponto é outro ponto. Da mesma forma, se a gente caminhar sobre o segmento de reta até o plano horizontal, teremos a formação do ponto A2. E esse ponto é a projeção ortográfica do ponto Azão sobre o plano horizontal. Os segmentos de reta AA1 e AA2 são chamados linhas projetantes.
Então, para melhor representação, necessitamos fazer o rebatimento do plano vertical para representar o ponto A numa projeção bidimensional. Assim, temos a representação bidimensional, que seria os pontos A1 e A2. Ou seja, agora temos a representação deste ponto Azão apenas no plano horizontal. Podemos ter uma situação em que o segmento de reta AB está situado paralelo ao plano horizontal. Traçando as linhas projetantes passando pelos pontos A e B, temos a formação dos pontos Azinho e Bzinho. Unindo esses dois pontos, temos o segmento de reta AB, que representa a projeção do segmento Azão-Bzão. Isso sempre acontece quando o segmento é paralelo ao plano onde ele é projetado. Nesse caso, a projeção ortográfica representa o modelo em verdadeira grandeza, sem deformação. Agora, quando o segmento de reta AB é oblíquo ao plano horizontal, projetando os pontos Azão, Bzão, temos Azinho, Bzinho. Observe que o segmento Azinho, Bzinho é menor que o Azão, Bzão. Nesse caso, a projeção ortográfica não representa a verdadeira grandeza do modelo utilizado. Por último, o segmento de reta AB é perpendicular ao plano de projeção. Nesse caso, a projeção Azinho, Bzinho vai coincidir em um ponto só. Em outras palavras, podemos dizer que a projeção de um segmento de reta perpendicular ao plano é representada apenas por um único ponto. A projeção ortográfica de um segmento de reta depende da posição que ela ocupa em relação ao plano. Imagine que uma peça é um segmento de reta e o tampo dessa mesa é um plano horizontal. Ela pode ser paralela ao plano, oblíqua ou perpendicular. Agora vamos ver como ficaria o segmento de reta representado no plano. Agora imagine um retângulo ABCD, paralelo ao plano vertical. Para termos as projeções dessa figura, basta traçar as projetantes a partir dos pontos ABCD, resultando então nos pontos A', B', C' e D'. Ligando esses pontos, temos a representação de um retângulo no plano vertical. Nesse caso, quando a figura plana é projetada paralelamente ao plano, sua projeção é representada na verdadeira grandeza. Quando o retângulo é oblíquo ao plano, sua projeção A', B', C' e D' é menor do que o retângulo ABCD. Finalmente, quando o retângulo está perpendicular ao plano de vertical, a projeção dos pontos AD e BC dá origem a um só ponto. Assim, as projeções dos pontos AD e BC dão origem às projeções A', D' e B', C'. E nesse caso, as projeções ortográficas da figura é um segmento de reta. Como podemos ver, temos uma peça em perspectiva isométrica. Podemos ver também que sua face frontal, lateral esquerda e superior sendo projetada nos planos horizontal, plano lateral e plano frontal. A representação rebatida dessa figura espacial, como já falei, é denominada épora e teremos nesse caso a representação da projeção da peça em um plano bidimensional. E desse modo ficaria então a representação da projeção ortográfica daquela peça mostrada anteriormente, onde podemos observar a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior. No desenho técnico, devemos representar as peças contendo exatamente o número de vistas ideais, sem excesso ou faltando vistas. A escolha da maneira correta de representar um objeto depende da experiência do desenhista. Somente com a prática ele terá condições de decidir corretamente em relação à representação ideal do objeto que deseja representar. A vista frontal deve ser sempre considerada a mais importante e deve permitir também reconhecer, se possível, o maior número de características do objeto que se deseja representar. Portanto, deve ser considerada a vista principal. Na vista principal, deve-se fazer uma opção de se apresentar de tal forma que não seja necessária a representação de arestas ocultas. Em casos muito esporádicos, com peças muito complicadas,
pode-se recorrer a mais planos de projeção, correspondendo a envolver a peça num paralelepípedo completamente fechado, que é posteriormente aberto e rebatido sobre um plano vertical, obtendo assim 6 vistas: a vista frontal, a vista superior, a vista lateral esquerda, a vista lateral direita, a vista inferior e a vista posterior. Aqui então podemos ver a representação em 6 vistas de um sólido com rebatimentos sucessivos planos. Para melhor entendimento, vou passar algumas dicas agora para você fazer uma projeção ortográfica de um objeto tridimensional. A primeira dica é que o sistema de representação de objetos sólidos sempre será o primeiro diedro, iniciando-se preferencialmente pela vista frontal. Dica 2. Estude bem a escolha da vista. Geralmente, o objeto sólido é representado na sua posição de trabalho, ou seja, se o objeto vai trabalhar na posição horizontal, o mesmo deve ser desenhado na mesma posição. Dica 3. O número de projeções dependerá da melhor representação do objeto. Se uma vista não acrescentar informações suficientes ou se for repetições de outra vista, ela não deverá ser reproduzida. Dica 4. Evite a sobreposição de linhas, mas se não existir outra possibilidade, as linhas das arestas visíveis sempre terão preferência. E por último, a dica 5. A relação da distância entre as vistas deve manter um espaço proporcional para facilitar o entendimento do leitor. Pessoal, eu irei fazer um exercício prático agora sobre projeções ortográficas. Então se segure na cadeira e assista até o fim, pois isso irá ampliar seu conhecimento sobre esse assunto. Imagine um plano na posição vertical atravessando o espaço. Agora imagine um outro plano cortado na horizontal. Observe que cada espaço fica dividido em 4 regiões e cada uma dessas regiões corresponde a um diedro e são enumerados da seguinte forma: primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. Cada diedro é formado por um semiplano horizontal e um semiplano vertical. E aí a formação da imagem, da representação ortográfica nesses planos pode variar de acordo com a posição onde o observador se encontra e de acordo também com a superfície que ele vai analisar. Então, por exemplo, se a gente imaginar essa ponte dessa borracha como um ponto, então a projeção desse ponto, a gente considerar esse ponto como ponto A, nesse plano vertical será o próprio ponto e também nesse plano vertical será também um ponto. Agora, se a gente tem, por exemplo, uma reta, um segmento de reta AB e a projeção desse segmento de reta no plano vertical será o próprio segmento de reta AB e no plano horizontal também será o segmento de reta AB. Agora, se eu tenho uma reta oblíqua a esses planos verticais, a sua representação nesse plano será nesse plano vertical igual e no plano horizontal a representação será menor do que o segmento de reta AB. E no caso de superfícies planas, a gente considerar esse bloco aqui, cor de rosa, como uma superfície plana, a sua representação no semiplano vertical e horizontal também dependerá da posição como esse semiplano se encontra em frente a esse semiplano se encontra em frente aos os planos de projeções. Então, por exemplo, se eu tenho esse plano nessa posição e estou enxergando nesse sentido, a minha projeção nesse plano vertical será um segmento de reta AB, por exemplo. Agora, se eu estiver enxergando nesse sentido de cima para baixo, a minha projeção nesse plano horizontal será o próprio plano ABCD. Então, dependendo da posição onde o observador se encontra, teremos diferentes projeções formadas nesse plano vertical, nesse plano horizontal. E aí, como critério de representação, normalmente temos as projeções são representadas em um plano frontal, um plano superior e um plano lateral.
Então, um objeto, por exemplo, que se encontre aqui, né, no centro dessas três planos de projeções, terá essa face, se o observador estiver aqui em frente, né, então essa face vermelha será representada, se ele considerar essa face como frontal, será representada nesse plano de projeção. Essa face superior amarela será representada nessa parte de baixo, e essa face na esquerda será representada nessa face lateral. Tá? Então, quando uma peça ela é mais complexa, a gente deve imaginar que essa peça ela se encontra dentro de um cubo, e esse cubo possui então as faces desse cubo são os planos de projeção. Então, se a gente imaginar essa peça, por exemplo, no interior desse cubo, a gente vai conseguir representar, conseguir enxergar todas as faces dessa peça. Então, para que a gente possa enxergar, transformar esse desenho em 3D, que seria muito difícil a gente desenhar esse desenho em 3D, e de modo também que não ocorra uma deformação nas suas dimensões, a gente deve fazer então o rebatimento, que seria abrir essa superfície, agora numa superfície bidimensional. Então, como a peça estava nesse sentido, a gente tem então a formação aqui da vista frontal dessa peça, a face vermelha. Essa face aqui seria a face superior, né? Então, como essa peça está nesse sentido, né? Aqui eu tenho então a formação da superfície superior dessa peça. Aqui nós temos a vista lateral esquerda, então estou enxergando essa peça nesse sentido, então eu tenho a formação da imagem dela nesse sentido, né, nesse plano de projeção. Aqui cabe lembrar que essa linha tracejada representa justamente essa linha desse dente que tem na peça aqui. Então, como a gente não enxerga por essa vista lateral esquerda, nós devemos representá-la por meio de uma linha de projeção, ou seja, uma linha tracejada. Temos também a vista lateral direita, então a gente pode observar aqui a vista lateral direita, como a caixa estaria fechada assim. Nós temos então a formação da vista lateral direita dessa peça nessa face esquerda. Temos a vista inferior, então a vista inferior, de baixo para cima, temos a formação dela aqui em cima. E aqui também, como a gente não enxerga essa linha desse dente nessa face inferior, nós devemos representá-la por meio de linha tracejada. E temos aqui, por último, né, que seria essa vista de frente da peça aqui, no caso contrário, né, temos a vista posterior, a formação da vista posterior dessa peça. Então, para representar melhor essa peça, lógico que a gente não vai entregar um desenho dessa forma, a gente tem que desenhá-lo de forma a representar, pelo menos um esboço, a representar esse desenho, essas 6 faces, de forma muito simples. Então, primeiro devemos representar a vista frontal dessa peça, temos aqui a vista frontal. Depois a vista superior, então seria essa vista aqui, sempre mantendo as proporções da peça. Então eu tenho a vista superior, aqui eu tenho esse dente, olhando aqui de cima, tem 2 retângulos, eu tenho 2 retângulos aqui. E temos a vista lateral esquerda, olhando nesse sentido da peça. Então a vista lateral esquerda. Tá? Como eu não enxergo esse dente nessa face, eu devo representá-lo por meio de uma projeção. Tá? Então observe que essa linha tracejada ela segue essa linha aqui, ó. Tá? Depois temos a vista lateral direita. Então o que eu vejo na direita? Esse retângulo verde e esse retângulo verde. Então tem 2 retângulos. Tá? Agora eu consigo ver esses dentes aqui, então uma linha contínua. Tenho a vista inferior, então o que eu vejo aqui? Somente um retângulo. Mas como eu tenho esse dente aqui, como eu não enxergo, eu tenho que representá-la por meio de uma projeção, que é uma linha tracejada.
E por último, a vista posterior, que seria essa face azul. Então essa face azul, ela parece com a vista frontal, é um rebatimento da vista frontal. Então nós teríamos essa face, né, posterior. Então assim ficaria, lógico, isso aqui é um esboço de uma projeção ortográfica, não está desenhado com os materiais de desenho, mas é assim que ficaria a distribuição dessas 6 faces dessa projeção ortográfica dessa peça. Olha, pessoal, existem outras formas de representar uma figura. Então, eu te convido a assistir outros vídeos que vão aparecer no final dessa aula. Eles vão te ajudar como entender e fazer as representações tridimensionais de peças mecânicas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido muito bem esse assunto. Eu te desejo uma ótima semana. Até mais!